O Cruzeiro está tentando 3 jogadores neste momento. Yerry Mina, que está livre depois que deixou o Cagliari. Matheus Henrique, que está em situação indefinida no Sassuolo. E o atacante é Caio Jorge, que pode deixar a Juventus. Eu vou trazer o panorama dessas 3 negociações e como estão as conversas entre a diretoria do Cruzeiro e estes jogadores. Vou trazer detalhes também sobre 4 atletas que o Cruzeiro tentou do futebol brasileiro, mas que não conseguiu contratar porque, neste momento, os clubes do futebol brasileiro não quiseram negociá-los com o Cruzeiro. A ideia dos clubes é evitar negociar jogadores de forma barata com o clube mineiro. Qual a situação de Michael, que também foi alvo do Cruzeiro no mercado da bola? O clube pode tentar a contratação do atacante que pertence ao Al Hilal, que foi um dos destaques do clube da Arábia Saudita. E, para finalizar, uma situação envolvendo o Atlético e a busca por um volante. Matheus Henrique, que também é alvo do Cruzeiro, e Fausto Vera são 2 nomes que agradam a diretoria atleticana, mas até o momento não existe uma definição sobre esta dupla. Vou trazer detalhes também sobre a ideia do Atlético neste mercado da bola e a busca por novos jogadores. Bom, antes de mais nada eu vou pedir para que você se inscreva no canal, deixe o seu like no vídeo, compartilhe este vídeo com seus amigos e não se esqueça de ativar o sininho aqui embaixo. É sempre muito importante para que você seja notificado sobre tudo e qualquer vídeo que for publicado aqui no canal do Thiago Fernandes. A primeira informação, ela é sobre, anotei todas aqui porque é muita coisa para falar, sobre as 3 frentes que o Cruzeiro age nesse momento. O Cruzeiro age em 3 frentes. Yerry Mina, livre do contrato com o Cagliari. O empresário do Yerry Mina agora é um italiano. E aí, quem tenta desmembrar essa negociação, quem tenta intermediar essa negociação é o empresário André Curi. Ele quem conversa com esse empresário italiano, que é o mesmo empresário, inclusive, do Rafael Santos Borré, e tenta acertar a contratação do jogador para o Cruzeiro. O ponto é, o empresário quer a manutenção do Yerry Mina na Europa. E o jogador ainda não conseguiu se decidir. Ele tem uma gratidão pelo Alexandre Matos, que foi quem o levou para o Palmeiras e quem o negociou para o Barcelona. No entanto, o Yerry Mina ainda não tomou uma decisão sobre o futuro. É possível que ele fique na Europa. O jogador agora só aguarda para saber se de fato ficará na Europa ou se aceitará uma proposta do futebol brasileiro. Caso ele aceite, o Cruzeiro será o destino. O ponto é, até o momento, sem definição do Yerry Mina sobre a possibilidade de retorno ao futebol brasileiro. Matheus Henrique, volante de 26 anos, que pertence ao Sassuolo, tem contrato com o clube até junho de 2026. É um jogador que agrada ao Cruzeiro. O Sassuolo foi rebaixado. O Cruzeiro só aguarda para saber se o próprio Sassuolo vai negociar o Matheus Henrique, que apesar do rebaixamento nessa temporada, ficou valorizado. Então o Cruzeiro gostaria de contar com o Matheus Henrique, mas nesse momento aguarda para saber se de fato vai ou não fazer um investimento na contratação do jogador. Importante, empréstimos estão descartados. Matheus Henrique só voltará ao Brasil se for uma negociação em definitivo. E aí, para que o torcedor entenda, seria uma negociação com preço elevado. Os italianos pagaram cerca de 60 milhões de reais em 2022 pela contratação em definitivo do Matheus Henrique. E Caio Jorge, esse é importante explicar. O Cruzeiro enviou uma proposta de cerca de 4 milhões de euros pela compra do jogador. Recentemente, o Palmeiras, em janeiro desse ano, o Palmeiras enviou uma proposta a qual eu tive acesso, de 8 milhões de euros por 80% dos direitos econômicos de Caio Jorge. E a Juventus recusou em janeiro deste ano esta proposta do Palmeiras. O Cruzeiro quer pagar menos do que o valor que foi oferecido pelo Palmeiras e comprar um percentual inferior do Caio Jorge, que tem apenas 22 anos e contrato até junho de 2026 lá na Juventus. O jogador estava emprestado ao Frosinone da Itália e não conseguiu se firmar tanto na equipe. Mas a diretoria cruzeirense aposta na contratação de Caio Jorge e entende que ele é um nome interessante. O Cruzeiro, nesse momento, segue tentando a contratação do atacante de 22 anos. É possível, sim, que dê certo, mas a diretoria cruzeirense entende que, nesse momento, precisaria fazer um esforço muito maior. Eu vou trazer ainda do Cruzeiro duas informações. Como está a situação do Michael, que é um jogador que agrada a diretoria do Cruzeiro, e os 4 atletas que o Cruzeiro tentou no futebol brasileiro. Na verdade, vou revelar 2 deles. Um já foi até revelado, vou revelar um deles e explicar qual é a dificuldade que o Cruzeiro tem tido no mercado interno. Bom, mas antes de explicar tudo isso, eu vou dizer que esse vídeo é um oferecimento de KTO.
Para o primeiro depósito, utilize o cupom Thiago20 e ganhe 20% de bônus num depósito limitado a R$100. Quer recuperar a autoestima, voltar a ter um cabelo bonito e tudo isso com preço super acessível? Procure o Dr. Rafael Veloso no Instituto Meca e faça o seu transplante capilar. Olha aí, eu fiz o meu no último dia 10 de abril e aqui não nascia cabelo mais mesmo, meus irmãos. Começava a nascer cabelo a partir daqui, ó, para trás. Daqui para frente, nada. E olha o tanto de cabelo que tem aqui agora. Estou muito satisfeito com o resultado do transplante capilar feito pelo Dr. Rafael Veloso no último dia 10 de abril. A equipe do Rafael Veloso muito atenciosa, muito bacana. Então, indico para você, se você está procurando essa possibilidade de fazer um transplante capilar, não tenha dúvidas. É Dr. Rafael Veloso, sem dúvida alguma, quem vai poder te ajudar. E aí, para finalizar, eu quero indicar para vocês um chopp. Chopp é na Laut Express Itaúna. Isso mesmo. O pedido chega rapidamente. O chopp tem aquela cremosidade e é uma delícia para confraternizar com família e amigos. Entrega em toda Belo Horizonte, tá? Embora seja em Itaúna, entrega em toda Belo Horizonte. Então anota aí o WhatsApp. É o 37 999 38 37 37. É o 37 o DDD 999 38 37 37. Chama o pessoal lá na Laut Express Itaúna e peça já o seu chopp. Aniversário da minha esposa, aniversário da Eva foram com Laut Express Itaúna. Bom, então, para trazer para vocês a situação sobre a tentativa do Cruzeiro por 4 atletas do futebol brasileiro. Além do Júnior Santos, o Keno e outros 2 atletas que não foram revelados, eles foram procurados e atacados pela diretoria do Cruzeiro no futebol brasileiro. O ponto é, todos esses eram titulares de suas respectivas equipes, jogadores que atuam no futebol brasileiro. E aí o Cruzeiro ouviu dos clubes que os atletas eram inegociáveis. E nesse momento a diretoria cruzeirense acabou desistindo dessas contratações porque os clubes não quiseram abrir conversas. Então o Cruzeiro tem encontrado muita dificuldade no mercado interno, não tem encontrado jogadores que são considerados interessantes e por isso a diretoria do Cruzeiro entende que vai ser difícil buscar atletas no mercado interno nessa janela de transferências. E aí a ideia é buscar jogadores no exterior. Então para o Cruzeiro nesse momento algo muito difícil seria a contratação de jogadores no mercado interno. E a busca do Cruzeiro será por atletas no exterior. Então, Júnior Santos, Keno e mais 2 foram procurados. Fluminense nem quis abrir conversas. Botafogo a mesma coisa. Diz que só negociaria Júnior Santos para o exterior. E aí ninguém quis fazer qualquer tipo de proposta ou escutar qualquer tipo de proposta para que o Cruzeiro contratasse esses atletas. Então, Júnior Santos, Keno e outros 2 atletas. O que me disseram que são atletas com os mesmos perfis de Júnior Santos e Keno, titulares de suas respectivas equipes e que atuam no ataque e também como volante. Então são essas 4 ideias aí do Cruzeiro teve no mercado interno. Para finalizar, Michael. O Cruzeiro quer o Michael. O ponto é, o Cruzeiro entende que o Michael seria uma contratação muito difícil. Primeiro porque ele dá preferência ao Flamengo. Não existe nada assinado, mas o Michael dá preferência verbal ao Flamengo em uma eventual volta ao futebol brasileiro. A ideia do Michael é seguir na Arábia Saudita a princípio, até porque ele tem um salário de 5 milhões de euros livres de impostos por ano. Ele ganha 5 milhões de euros livres de impostos por ano. Algo próximo de 3 milhões de reais livres de impostos por mês. Esse é o valor recebido por Michael no Al Hilal. O jogador tem contrato até junho de 2025. Ele até pode deixar o Al Hilal, mas é provável que ele permaneça na Arábia Saudita, já que é um dos jogadores mais bem pagos do país e tem um ótimo salário. Então, nesse momento, muito improvável que Michael cogite um retorno ao futebol brasileiro. Bom, passada a situação envolvendo o Cruzeiro, vamos falar do Atlético. O Atlético, nesse momento, busca 2 volantes. A ideia da diretoria atleticana é contratar Matheus Henrique, que também interessa ao Cruzeiro. Eu trouxe aqui, que é um jogador que interessa ao Cruzeiro. O ponto é, o Galo não vai desembolsar um valor pela aquisição do Matheus Henrique. Diferentemente do que o Cruzeiro está disposto a fazer, que é contratar o Matheus Henrique em definitivo, até porque o Cruzeiro precisa remontar a sua equipe, remontar o seu elenco, o Atlético não pretende, nesse momento, contratar o Matheus Henrique em definitivo. Um valor alto demais não seria pago nesse momento pela contratação do Matheus Henrique. Pelo menos é isso que me trouxe uma pessoa ligada ao Atlético. O Atlético estaria disposto a contratar Matheus Henrique de forma gratuita ou por empréstimo. E aí talvez como uma obrigação de compra lá na frente. Mas nesse momento o Atlético não estaria disposto a pagar
por um percentual do Matheus Henrique. Então o Atlético teria que negociar ou um empréstimo com obrigação de compra ou a negociação sendo uma forma gratuita de trazer o jogador, o que seria bastante difícil, até porque não é só o Atlético interessado no Brasil e não também é só o Cruzeiro. O Grêmio e o São Paulo também demonstraram interesse na contratação do jogador. São Paulo também já abriu conversas com o staff do atleta, pensando na ida dele para o Morumbis. E o Grêmio é o clube que Matheus Henrique jogou antes de deixar o Brasil para defender o Sassuolo. Então o Grêmio é um dos interessados também na contratação do meio-campista de 26 anos. E aí, ambos, Atlético e Cruzeiro, teriam dificuldades, já que dois concorrentes diretos do futebol brasileiro também têm interesse. E aí a gente vai lembrando, o Atlético não tem um poder aquisitivo tão grande. O Cruzeiro, embora tenha, encontra dificuldades por causa da questão de não estar na Libertadores. Talvez a questão competitiva seja mais agradável São Paulo ou até o próprio Grêmio, mas o Cruzeiro segue interessado e eu seria capaz de apostar que nesse momento o Cruzeiro talvez fosse o time responsável por trazer o Matheus Henrique para o futebol brasileiro. O Galo também tem interesse, mas não vai fazer loucuras pela contratação do jogador. Outro nome que agrada a diretoria do Galo, Fausto Vera. É isso mesmo, torcedor, e aí eu acho que esse é bem mais possível que chegue ao Atlético nesse momento. O Fausto Vera, ele tem contrato com o Corinthians até dezembro de 2026. E o Atlético já procurou o jogador e disse que tem interesse em tirá-lo da Neoquímica Arena, do CT Joaquim Grava. O técnico Gabriel Milito trabalhou com o Fausto Vera no Argentinos Júnior entre 2021 e 2022. Não existe uma proposta até aqui do Galo pela contratação do Fausto Vera, mas caso o Galo queira a contratação do jogador em definitivo, vai ter que agir rápido. Isso por quê? Porque o Fausto Vera, ele tem contrato com o Corinthians, embora até dezembro de 2026, mas ele já disputou 5 partidas do Brasileirão. Se ele disputar mais 2, não pode se transferir para nenhum outro time que disputa o Campeonato Brasileiro. Na verdade, até poderia se transferir, mas não poderia jogar o Campeonato Brasileiro, o que acabaria sendo um incômodo para a diretoria atleticana. Então, o Galo tem que agir rápido, para evitar que ele faça mais 2 partidas e complete 7 jogos pelo Corinthians. A diretoria atleticana está interessada, promete uma proposta, mas vai tentar fazer uma proposta de forma que gaste o mínimo possível, já que vai gastar 1.200.000 euros pela contratação de Júnior Alonso nessa janela de transferências e também acertou o retorno de Bernard, que já chegou a Belo Horizonte e vai se apresentar ao elenco comandado por Gabriel Milito a partir do dia 20 de junho. Bom, por hoje é só, meus amigos. Agradeço a todos que chegaram até aqui no vídeo. Um beijo no coração de vocês e até a próxima.